À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu marco desta quinta-feira. Vamos falar sobre CPCJ, sobre a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Até porque no próximo dia 20 de novembro assinala-se o 32º aniversário da assinatura da Convenção sobre os Direitos da Criança. A propósito deste tema, temos hoje em estúdio Paula Matias, Susana Silva, Joana Martins, técnicas da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da CPCJ. A CPCJ é uma entidade que se dedica a promover os direitos das crianças e dos jovens e de prevenir ou pôr em termo as situações que possam afetar a segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Nada melhor do que darmos as boas-vindas às três. Muito bom dia, sejam bem-vindas. Agradeço desde já a vossa disponibilidade para virem comunicar connosco e esclarecer um bocadinho sobre o que é o CPCJ. Este mês, então, como se comemora os 32 anos desta Convenção sobre os Direitos da Criança, a razão de as convidarmos para virem cá falar um bocadinho connosco, e começava a perguntar à Paula Matias o que é a CPCJ, esta Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Para começar, é agradecer o convite que nos foi endereçado no nome das três, não é? O que é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens? A CPCJ, que é o nome mais curtinho para esta grande missão. Portanto, a CPCJ é uma entidade oficial não judiciária, é oficial e não judiciária. E isto o que quer dizer? É que nós não temos um papel coercivo. E o que é isto, ser coercivo? De obrigar as pessoas a fazer. Por isso é que nós funcionamos com o consentimento dos progenitores. Sempre que nos chega uma sinalização, é solicitado esse mesmo documento. E só após nós termos esse consentimento dos intervenientes, eu digo aqui progenitores, mas pode não ser o progenitor. Pode ser, portanto, o representante legal, não é? Quem está o tutor, o responsável por aquela criança, não é? E então só a partir daí é que nós começamos a fazer a nossa intervenção. Ora, depois ficamos a conhecer então o que é verdadeiramente o CPCJ, qual a sua função. Este mês comemoram-se então os 32 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. De que se trata esta Convenção, Susana Silva? Muito bom dia. Ora bem, a Convenção começou já há muitos anos, digamos assim, de uma forma muito embrionária, com a Assembleia Geral das Nações Unidas a apresentar aquela que é a Declaração dos Direitos da Criança. Portanto, esta Declaração dos Direitos da Criança, conhecida por todos, penso eu, é de 20 de novembro de 1959. Ou seja, foi o primeiro grande passo e, passados 30 anos, a mesma Assembleia adotou por unanimidade a Convenção dos Direitos da Criança. Isto ainda houve aqui a reunificação de muitos países, foi aumentando o número de pessoas envolvidas, e o que se pode dizer é que no ano seguinte, a 26 de janeiro de 1990, o documento já estava assinado por 101 nações, já estava em vigor a 2 de setembro e no dia 21 do mesmo mês estava já assinado por 140 países. Estamos a falar aqui de um documento extremamente vinculativo que já está ratificado por imensos países. O que é a ratificação? É um compromisso legal, ou seja, a partir daqui os governos são obrigados a cumprir estes direitos que estão previstos, obrigados a cumprir esta convenção e fazer prova disso. Portanto, tem que a ter colocada nas suas leis, tem que assegurar estes direitos das crianças. No fundo, a convenção é neste momento o documento sobre direitos humanos mais ratificado a nível mundial. Tem 196 países envolvidos. Portanto, estamos a falar de uma grande dimensão de países envolvidos. Entretanto, podemos dizer que até no decorrer de todos estes anos, todos esses países acabam por criar um tema precisamente sobre este Dia das Crianças, um bocadinho até para sensibilizar e fazer com que o cidadão se preocupe também com as mesmas. Faz parte precisamente dessa ratificação, desse papel de cada governo, de cada Estado, criarem as condições para que as crianças tenham esses direitos que estão consagrados e, ao mesmo tempo, também garantir que é sensibilizada a comunidade. Estamos a falar de países com culturas muito diversificadas, não é? Exatamente. E também temos aqui uma curiosidade que até à data de hoje os Estados Unidos da América são os únicos que não ratificaram esta convenção, portanto que não concordaram com estes direitos aqui reconhecidos e têm as suas modalidades de proteção, diferentes, não estando dentro deste bolo gigante que já são estes 196 países. Susana Silva, que direitos reconhece esta Convenção dos Direitos à Criança?
algo que não existia anteriormente. Portanto, que em primeiro lugar é reconhecer que as crianças são titulares de direitos e liberdades fundamentais, reconhecendo os mesmos direitos semelhantes aos adultos. Portanto, um adulto teria direitos, as crianças não, seriam propriedade, digamos assim, dos adultos. O que não é verdade. Não é Portanto, verdade. é meu filho, mas no fundo é o filho do mundo, não é? Nós só temos o papel e o dever de o educar e de acautelar e preparar para a vida, não é? Pronto. Portanto, a Convenção tem a força da lei, que não tinham os direitos, portanto, para garantir que todos aqueles que são os intervenientes assumem o compromisso de assegurar o seu cumprimento, ou seja, esta força da lei obriga a que os países se assinaram. Meus amigos, agora vamos cumprir, vamos proteger. Está assente em 4 pilares fundamentais, que é a não discriminação. Portanto, o Estado tem a obrigação de proteger todas as crianças, independente da sua raça, da sua etnia, religião. Todas as crianças, de todas as formas de discriminação e promover os seus direitos. Houve muito falar que é o interesse superior, o superior interesse da criança, não é? Que é todas as decisões deverão ser em prol do superior interesse da criança, caso os pais ou representantes legais ou quem tem a guarda da criança, caso eles falhem, caso eles não o façam, é o Estado que deve assumir a proteção. Portanto, a criança não pode ficar de maneira nenhuma desprotegida. O primeiro papel é dos seus pais. Ou dos seus representantes legais. Se eles falharem, o Estado é obrigado a assumir essa proteção. A participação, as crianças são livres de exprimirem livremente todas as suas opiniões em relação aos assuntos que lhes dizem respeito, que até aí, se calhar, não queriam saber, são crianças, não têm voto na matéria, digamos assim, mas a partir reconhece que se diz respeito à criança, a criança tem o direito de livremente dizer aquilo que acha, que quer, de ter a sua opinião em consideração. E, por fim, o sobrevivência e desenvolvimento, portanto, aqui é aquele mais básico, não é? Que todas as medidas do Estado devem ir no sentido de preservar a vida das crianças, de as proteger e assegurar que elas têm aquele desenvolvimento considerado integral e correto, não é? Tipo, tudo acautelado, portanto, a saúde, a alimentação, a educação, pronto. Ou seja, garantir aqui o mais básico, que é a sobrevivência e o desenvolvimento. Susana Silva, são muitos já os países, são 196, como Exatamente. falou, mas ainda há muitos países que têm que aderir, não é? Porque as crianças, elas devem ser protegidas em todo o mundo. Exatamente. É assim, 196 países já é a fatia, É considerada a fatia maior, não é? Se formos a contar países-estados, não é? Não haverá muito mais do que isto. O que se calhar ainda não está totalmente bem implementado é que estes países que ratificaram esta convenção podem fazer mais e devem fazer mais. Portanto, são aqui países que nós sabemos que não estão a fazer tudo o que podem ou que ainda não estão devidamente preparados para conseguir assegurar isso. E eu acho que se conseguirmos que todos os que estão envolvidos melhorem, não é? Depois já são poucos os que faltam e depois então aí já é uma mais-valia. Tipo. Muito bem. Eu passava então de novo à Paula Matias e perguntava-lhe também, porque o vosso papel é de todo importante, até pela introdução que a Paula fez no início, mas quem são verdadeiramente os técnicos da Comissão e o que é que fazem na sua prática? Portanto, nós os técnicos da Comissão somos, portanto, provenientes de várias valências, várias entidades. Portanto, a CPCJ, somos uma entidade oficial não judiciária, e então o que é que acontece? Nós trabalhamos com que entidades nos oferecem. Eu, por exemplo, sou representante da Segurança Social. A Segurança Social disponibiliza-me para eu estar a tempo inteiro, não é? Na CPCJ. Depois temos membros cooptados à comunidade, que é o caso aqui da nossa doutora Joana, psicóloga. Depois temos também o apoio técnico, a figura do apoio técnico. Neste momento temos a doutora Susana Silva, que é uma IPSS que disponibiliza a doutora Susana para um dia por semana, portanto, trabalhar aqui processos na comissão. E a CPCJ é composta por, divide-se em 2, a alargada, a comissão alargada e a comissão restrita. Na alargada, todos nós fazemos parte, é um grupo alargado, estamos todos representados. Na restrita estão alguns da alargada. Eu, a Ana e a doutora Susana e os outros colegas fazemos parte da alargada. Mas é isso tudo, é o todo. E depois podem partilhar. Sim. A restrita é alguns da alargada. Da alargada. É isso mesmo. E então, mesmo nesta alargada, depois também temos, portanto, temos 4 elementos que são representantes da Assembleia Municipal, que também fazem parte da
desta mesma alargada, forças de segurança, um elemento da Associação de Pais, que representa também na CPCJ, e pronto, e outros membros cooptados. O IFP também é um elemento. Estes são obrigatórios, os representantes são obrigatórios, que é saúde, educação, segurança social e o IFP. E lá está, como a Susana Silva ia falando há um bocadinho, quando às vezes os tutores, lá está aqui o Estado, não é? Também, é isso mesmo. Aqui na retaguarda. Por exemplo, segurança social, saúde, as forças de segurança é algo do Estado, e então nós estamos complementam nesta de serviço. A própria composição está prevista na Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Risco, a lei nos RES, que é 147/99 de 11 de setembro. Portanto, tem lá quer a composição da Comissão Alargada e de todos os membros que são obrigatórios, quer dos obrigatórios à Comissão Restrita. Porque depois aqui, em termos de Comissão Restrita, ainda há esta obrigatoriedade da permanência, ou seja, de estarem no local de trabalho a gerir os processos, não é? Muito bem. E então aí a Segurança Social é obrigada, o Ministério da Educação é obrigado, a Saúde é obrigada, convidados a serem obrigados, digamos todos assim. Todos os outros elementos. Todas as entidades com competência em infância e juventude, porque no fundo, lá está, aquela roda, não é? Aquela roda. Pois há aqui uma coisa muito interessante que é, por exemplo, os colegas da alargada, qual é a função? Porque assim, então, se não fazem parte da restrita, o que é que estão lá a fazer? Aqui a função dos elementos da alargada tem a ver com a prevenção, trabalhar a prevenção dos direitos das crianças. E então, pronto, as atividades que são efetuadas, não é? Ao longo do ano, sensibilizar a comunidade em geral, portanto, aqui falamos dos pais, portanto, da comunidade em geral, das escolas. É feita pela comunidade. É de um todo, não é? É de todo enquanto que nós estamos nessa parte, mas também estamos a trabalhar na parte dos processos. Ora, depois de conhecermos quem é que são, então, e o que é que fazem as técnicas da Comissão, iríamos agora perguntar a quem é que se destina, ou aliás, antes disso... Esqueci-me só de um pormenor, que também não são todos assistentes sociais, e há muito este mito. Sim, é verdade. Por acaso, aqui temos que morder um bocadinho a língua, porque nós as duas somos. Mas somos as únicas. É verdade. Também somos as únicas. Pronto, mas tem aqui uma psicóloga, a colega Joana é psicóloga, temos educadores sociais, temos o enfermeiro, já tivemos médicos, temos o professor. No fundo, o todo é importante. E a multidisciplinaridade também, não é? E porquê? Porque no acompanhamento de um processo, não é? O que é que acontece? Nós todas as semanas, esta reunião restrita, com todos estes elementos, e cada um com a sua especificidade, da sua valência, não é? Vai dar um contributo num processo. Porque nós, por exemplo, está um gestor, não é? O processo vem, vai à discussão, à reunião, é atribuído a um gestor, e esse gestor, ele não decide sozinho, não é? Ele faz o acompanhamento sozinho, a avaliação, mas depois traz à restrita. E isto, depois, nesta reunião semanal que se faz, os processos são todos discutidos e as decisões tomadas sobre todos os processos são da responsabilidade consensuais com todos os elementos. Com todos os elementos. Por isso é que é primordial aqui a E interdisciplinaridade. às vezes, para termos uma noção de o que é que vamos fazer, não é a minha área, como é que eu devo trabalhar aqui esta questão? E cada um dá o seu contributo. Eu faria assim, eu acho que mediante a lei devemos fazer antes assim, mas vamos adaptando consoante o nosso entendimento enquanto profissionais e de acordo com o que está previsto na lei, não é? Que vão, inclusivamente, acompanhar também. É isso mesmo. Não é? E com as próprias pessoas. Exatamente. Ora, depois, como eu estava a dizer, de conhecermos o que é que os técnicos, o que é que fazem, a que é que se destinam, também gostaríamos de perguntar a quem é que se destina o acompanhamento do CPCJ. Portanto, todas as crianças e jovens com menos de 18 anos ou até aos 21, se manifestarem esse mesmo interesse. Porque muitas vezes nós temos os jovens, estão com 17 anos, não é? Estão a fazer os 18. Podem solicitar à Comissão que querem continuar o nosso acompanhamento. E aí vai até aos 21 anos. Até aos 21 anos. Há quem goste de nós não é? Olha, mas sim. É porque, pronto, mas isso depois falamos mais tarde. Ok. Eu continuava a perguntar à Paula Matias, agora também, quais as situações de risco, quais os perigos, maioritariamente, se verificam. Nós agora, ultimamente, pronto, temos aqui muito em causa, aparecido muitos casos, portanto, tem a ver com a violência doméstica. E porquê? Porque existe, portanto, uma regra, não é? Que as entidades policiais, forças de segurança são chamadas para intervir numa situação, existindo criança, obrigatoriamente tem que ser comunicada à CPCJ. E então tem sido um boom deste tipo de sinalizações. Mas há diversas, desde que aquela criança, portanto, alguém que tenha conhecimento e que
veja que há ali alguma situação de perigo para esta mesma criança ou jovem, pode fazer essa mesma sinalização. Mas aqui convém frisar que depois há aqui diferentes tipos de situação de risco, não é? Tipo, realmente há um grande aumento da violência doméstica e as próprias famílias ficam a saber disso quando a entidade policial lá chega e avisa, o processo depois vai para a CPCJ, porque está aqui uma criança ou porque a criança de alguma forma está envolvida, exposta. Pronto. Mas há situações de risco de exposição, não sei se depois vais querer, de exposição por outras pessoas, ou que a própria criança ou jovem inflige a si mesmo. Portanto, estamos aqui 2 focos diferentes de analisar. Portanto, se é alguém ou algum fator externo, portanto, se é um amigo, um familiar que coloca em perigo, ou porque não lhe dá alimentação adequada, ou porque não assegura a higiene, a saúde, a educação, ou porque, pronto, eu até coloquei aqui para não estar a ser assim tão violento, a criança sofre algum abuso emocional, sexual, coação, se é obrigada a trabalhar, vamos imaginar, tipo, a exercer algum tipo de trabalho que não é adequado à idade. Portanto, há aqui muitas formas como de alguém que não a própria criança, não é, portanto, que um pai, que um vizinho, que um representante da guarda de facto, que uma pessoa até estranha, que um colega de escola, um bullying, pode acontecer aqui de várias maneiras. Portanto, o que acontece é, em todas estas circunstâncias, a criança não é a culpada em nenhum, pronto, ou seja, não é ela que se coloca em risco, é alguém que a está a colocar, que a põe em risco, pela falta de todas estas condições, ou porque consomem substâncias à beira dela, sejam lícitas ou ilícitas, mas em abuso, portanto, seja o álcool, pronto, estão aqui. Qualquer situação que seja de perigo, que seja feita também à frente de uma criança, também a coloca em risco. Emocional, físico, não é? Portanto, pode ser essa exposição. Crianças que não são portuguesas e que não têm documentos legais para cá estar, também estão em risco, portanto, têm que ser protegidas, não é? E também estão acauteladas nessa situação. Portanto, há aqui muitas questões. E depois há aqui a questão de quando é a própria criança, jovem, que se põe em risco. Temos imensos, não é? Comportamentos que não é desadequados que o possam colocar em risco, seja por consumos, ou seja por praticar algum tipo de comportamento que efetivamente pode até ser ilegal neste caso. O absentismo escolar, inclusive. Não é? Sim, exatamente. Faltar à escola. E os próprios pais depois não conseguem, não é, alterar aqui esta situação, esta dinâmica. Esse boom, como a Paula Matias falava, da desplotar da violência doméstica e de todo outro tipo de violência, né? Isto porque não só o confinamento, mas também um bocadinho, quase como diz o ditado, em casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, e isso vem trazer um bocadinho também este acelerar destes tipos de violência, não é? E a própria comunidade também começa a ficar mais alerta, não é, para esta questão da violência doméstica. Às vezes nem são as próprias famílias que acabam por chamar a guarda, são os vizinhos, não é, porque é constante, e portanto às vezes estas crianças nem estão expostas de forma direta a estas situações de violência, mas sim de forma indireta, ou porque está no quarto, mesmo estando no quarto, acaba por ouvir, não é, depois se a mãe não está bem ou o pai não está bem, a própria criança também acaba por ter essa percepção. Portanto, também há aqui um trabalho da comunidade já neste sentido de estar mais sensibilizada para estas questões. Daí também haver aqui um grande aumento na sinalização de situações de violência doméstica. Já se mete a colher agora. Agora já se mete a colher. E é bom que se meta a colher. Porque se pode poupar vidas, não é? Exatamente. E poupar vidas e formar seres humanos mais robustos, emocionalmente para o futuro, estando mais preparados, não é? Para estas questões, não é? Da sensibilização e da proteção do outro. Não havia este reconhecimento também da violência doméstica. Porque esta questão da propriedade, da mulher propriedade também, não é? Isto não existia, tipo há 40 ou 50 anos a senhora submetia-se, não é? Exatamente. E então, eu não acho que se calhar até haja um grande aumento, eu acho é que há aqui uma repercussão daquilo que foi a educação de muitas destas pessoas que hoje em dia são agressivos, e depois também lá está todas essas variantes. É a questão cultural, porque aqui bebe-se muito vinho, e porque as pessoas saem para beber, e porque as pessoas bebem em casa, e é uma questão natural, é um fator cultural, de risco natural, não é? Pronto. Há esta questão também económica, há esta questão social, são tantos os fatores, não é? Porque eu não acredito que seja efetivamente uma coisa que a gente vá perder muito rapidamente e muito facilmente, não é? Vai ser sempre. E agora esta consciencialização, quer das pessoas e a própria GNR com esta mecânica de sinalizar imediatamente, não é? Aumenta-nos muito e faz-nos chegar muitas situações assim. Porque há, infelizmente,
também, inclusivamente com a separação de pais, em que há aquela violência também de fazer carne para canhão, usá-los, as crianças para se ofenderem mutuamente. Muito essa Infelizmente também é muito recorrente. E nós todas funcionamos muito como mediadores familiares, que realmente aquilo era as pessoas sentarem-se e tentar entenderem-se, não é? Assim, olha, portanto, temos um filho em comum, estamos separados, mas vamos ser pais, não é? Mas não, ele é meu e porque não é que agora tu não tens direito a ver o teu filho e pronto, isto gera-se aqui um mal-estar e quem padece realmente são as crianças. Mas as e os pais nem se apercebem do mal que lhes estão a provocar, não é? Não se apercebem. E aqui a Susana quer meter mais um bocadinho a colher também. Não, aqui é tudo isso. E infelizmente às vezes há uma obsessão da parte dos casais, portanto um com o outro ou só direcionado e não necessariamente uma preocupação com as crianças. Infelizmente, e é mesmo infelizmente, quando nasce uma criança nem sempre nasce um pai e uma mãe. Às vezes é só mesmo um progenitor. Portanto, há pessoas que não têm essa sensibilidade e que nós tentamos também trabalhar essa sensibilidade junto desses progenitores e tentar alertá-los para a criança, para tudo, para o sentimento da criança, para o desenvolvimento da mesma, porque às vezes as pessoas fazem isto e usam realmente as crianças como joguetes e proíbem uma criança de estar a luta, lá está, se eu não gosto do teu pai, ele não deixa de ser teu pai, não é? Portanto, eu acho que as pessoas ainda têm que fazer este trabalho interno. Isto aqui é mais um trabalho interno sim. E um maior entendimento de si mesmos para perceberem que têm que separar as águas. Portanto, o que é o relacionamento deles e a forma de estarem não pode repercutir-se nas crianças. A criança vai ter sempre aquele pai, vai ter sempre aquela mãe e o relacionamento tem que ser o mais saudável possível com ambos. E o mais... proporcionarem um bem-estar, estás comigo. Exatamente. Não é? Mas não, falam mal de um, falam mal do outro. E vamos ter que melhorar isso. Vamos ter que investir muito nisso. Todos em conjunto. E os vizinhos aqui, os amigos, são importantes também para cuidar dessa criança no futuro, se aperceberem, não é? Tal e qual como a Susana ia dizendo, de que hoje, entre a mulher no metas a colher, não. Hoje deve-se meter a colher, o garfo e a faca, deve-se meter tudo, se for necessário. Exatamente. Iríamos passar agora para uma área que cada vez mais todos nós precisamos, até pelo confinamento. É uma área que vai ter muito trabalho daqui para a frente, já está a ter, mas ainda vai continuar a ter mais, que é a área da psicologia. Joana Martins, já falámos aqui um bocadinho da forma como se tratam dos processos, mas agora de uma forma mais específica ainda, se fosse possível, quem é que sinaliza as crianças e como é que é feito esse processo? Pronto, então, qualquer cidadão, não é? Portanto, qualquer cidadão tem a obrigação moral e legal de sinalizar qualquer situação que tenha conhecimento que possa colocar efetivamente uma criança ou jovem em risco. Portanto, seja um cidadão a nível pessoal, seja uma entidade, tem esta obrigação de participar nestas situações de risco. Portanto, temos as entidades de segurança pública, como a GNR, temos as entidades das escolas, a saúde, as próprias equipas de acompanhamento familiar, como por exemplo o RSI, os familiares das crianças, vizinhos, as próprias crianças. Portanto, já temos situações em que são as próprias crianças ou os jovens que fazem a sua própria sinalização, porque efetivamente em casa os pais discutem muito, ou porque a mãe berra muito alto, ou tem aqui algum tipo de linguagem desadequada e, portanto, o fundamental é saber que qualquer cidadão tem esta obrigação. Pode ser de forma anónima, pela questão das represálias, das vinganças, muitas vezes são vizinhos e, portanto, não querem assumir aqui uma posição relativamente a esta situação, mas, independentemente de ser anónimo ou não, devem sempre fazer esta participação. Joana Martins, é importante aqui o número também, inclusivamente para a denúncia, porque qualquer tipo de pessoa que queira denunciar um caso de violência pode fazê-lo através até de um número em que não necessita de se identificar, certo? Exatamente, portanto, qualquer pessoa pode fazer a denúncia de forma anónima, pode fazer diretamente à comissão local, ou seja, da área de residência da criança ou da própria pessoa, que depois será encaminhada também consoante a morada da criança. Nomeadamente, a nossa comissão aqui no Marco pode fazer de forma presencial
presencial, pode ser por telefone ou por e-mail ou até mesmo por carta. Muitas vezes chegam-nos sinalizações de forma anónima por carta. E, portanto, se quiserem fazer de forma presencial, podem se dirigir às nossas instalações, que ficam no edifício Marco Fórum 21, portanto é o edifício da Segurança Social, sobem ao primeiro andar, está lá a nossa administrativa e, portanto, podem denunciar qualquer tipo de situação. Podem fazê-lo também através do nosso número de telefone, que é o 255 538 855, ou através do nosso telemóvel também, que é o 927 407 187. Para além destes contactos, que são os nossos diretos, temos também o contacto através de um formulário que a própria Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, portanto ela tem um site próprio, e nesse site existe um formulário para fazer também as denúncias por escrito de qualquer situação que tenham conhecimento. Joana Martins, para além deste número local que falou, há também um número a nível nacional, certo? Exatamente. Portanto, como proteger as crianças compete a todos, a própria Comissão Nacional disponibiliza um número de telefone para o qual podem ligar se tiverem conhecimento de alguma situação, nomeadamente o 96 123 1111. Portanto, já agora vamos repetir o número, porque houve quem não tivesse com a esferográfica à mão e se calhar vai querer, vamos dar a oportunidade de ficarem com esse número, porque é um número que dá-se que não seja necessário, mas é sempre importante tê-lo à mão. Exatamente, portanto é o 96 123 1111. Portanto, é um número simples, fácil de decorar. Portanto, qualquer pessoa ou a própria criança que tenha conhecimento de alguma situação pode utilizar este número a nível nacional. Pois, muito bem. Ou através também da GNR, não é? Portanto, qualquer situação também pode ser denunciada através da GNR. No posto da GNR. Exatamente, porque a GNR trabalha 24 horas, apesar de nós termos horário de funcionamento das 9 às 5h30, fora este horário, temos sempre o nosso telemóvel ligado, disponível e também a GNR. Portanto, articulamos sempre com a GNR para qualquer tipo de situação que nos chegue fora do horário da Comissão. Da Comissão. Depois destas denúncias e de serem sinalizados as crianças, que tipo de acompanhamento, como é que eles são sinalizados depois? Portanto, chega-nos uma sinalização, esta sinalização vai ser analisada na tal reunião restrita que nós temos semanalmente. Mediante a sinalização vamos fazer a instauração do processo e vai ser atribuído a um gestor. Portanto, esse gestor vai ser o responsável pelo processo daquela criança ou jovem. Após esta situação, a primeira fase é convocar os pais ou os representantes legais ou tentores da guarda de facto para um primeiro atendimento e também a criança, não é? O jovem. É falado com estes representantes ou com estes pais o motivo da sinalização, o que é que nós estamos ali a trabalhar, porque é que o processo foi aberto. É muito na base da comunicação, não é? E da colaboração com as famílias, porque se nós não colaborarmos com as famílias ou elas não colaborarem connosco, portanto, não temos nada a fazer, não é? Funciona. Portanto, só conseguimos ajudar quem quer ser ajudado. Neste primeiro atendimento também são solicitados aqui os documentos que são o consentimento, ou seja, a Comissão só trabalha com o consentimento quer dos pais, dos representantes ou dos detentores da guarda de facto. Este consentimento é que nos vai permitir então dar início aqui à avaliação diagnóstica, aos pedidos de informação com as várias entidades que estão a acompanhar as crianças, nomeadamente a saúde, a escola, eventualmente um RSI se houver, e também é importante que se forem crianças superiores, com idade superior a 12 anos, elas próprias também têm que dar o consentimento delas. Portanto, sem o consentimento ou dos pais ou da própria criança, nós não podemos trabalhar. Normalmente esta fase inicial da avaliação diagnóstica é de 6 meses. Se nós conseguimos trabalhar a problemática nestes 6 meses e eventualmente a situação de perigo cessar, o processo é arquivado. Se houver aqui, pela situação inicial sinalizada ou por outra situação que no decorrer do acompanhamento nós tenhamos conhecimento, podemos aplicar as tais medidas de promoção e proteção. Portanto, estas medidas podem ser medidas de apoio junto dos pais, ou seja, medidas em meio natural de vida, sempre em colaboração com a família, ou noutras situações com outros familiares diretos da criança ou alguém que tenha aqui uma relação de proximidade com a criança. Portanto, tentamos sempre articular de forma a que a criança se mantenha no seu núcleo familiar. Só nestes casos em que efetivamente isso não é possível. Aí depois temos outras medidas, não é, para aplicar, mesmo em último caso. A CPCJ tira as crianças e os jovens aos pais? No seguimento do que eu estava então a dizer, efetivamente este trabalho da Comissão é sempre desenvolvido em articulação, quer com a família,
família, quer com as entidades, de forma a que sejam removidas, não é, estas situações de perigo ou de risco. E, portanto, daí a existência desta colaboração. Se por acaso não houver esta colaboração, ou se efetivamente nós não conseguirmos cessar a situação de perigo e todo o trabalho que nós fizermos não resultar de forma positiva, não é, naquilo que era esperado e nas medidas que nós definimos ou nos objetivos que nós definimos para cessar esta situação, então aí, em último recurso, existe aqui a opção da criança ser entregue ao Estado, neste caso, não é, a uma instituição. Portanto, mas isto é uma medida mesmo em casos extremos de última necessidade. Fim de linha, digamos. Fim de linha, exatamente. Não é a CPCJ vai retirar as crianças logo no primeiro atendimento ou no decorrer. Não. Estas situações em que efetivamente as crianças são retiradas do seu núcleo familiar são uma minoria. Portanto, felizmente também em concordância com a família. Exatamente. Muitas das vezes são as próprias famílias que admitem que já não conseguem mais lidar com a situação ou que não têm aqui forma de lidar ou de prevenir estas situações e, portanto, acabamos por aqui, entre colaboração, adotar esta medida. E há aquelas exceções. Exatamente. Pronto. Depois há uma exceção que a lei define, que é com base no artigo 91, e estas situações ocorrem quando são de emergência, ou seja, aquela criança neste momento está a correr risco de vida e, portanto, aqui nós não precisamos de consentimento dos pais. Em conjunto com as autoridades, nós vamos ao local, retiramos a criança e depois é feita todas as diligências posteriormente de forma a assegurar aqui a sua segurança. Há aqui uma salvaguarda judicial desta criança, não é? Portanto, este artigo está mesmo previsto na lei para situações de emergência que sejam iminentes mesmo. Vamos imaginar uma mãe que atenta contra a sua própria vida. A criança está em risco. Está em risco. Não há outra pessoa que possa aqui salvaguardar. Naquele momento nós vão fazer a proteção. Fazemos o que a Convenção nos obriga. Obriga, exatamente. Exatamente. Em qualquer momento durante a avaliação, os pais podem, mesmo que deem um consentimento e que depois durante a avaliação queiram retirar o consentimento porque não estão de acordo com o que está a ser planeado, podem fazê-lo, têm todo o direito em fazê-lo. Nestes casos, o processo é arquivado na Comissão e é remetido ao Ministério Público. E depois o Ministério Público irá tomar uma decisão. Exatamente. Vai diligenciar o que for necessário. Nós nunca trabalhamos contra a vontade das pessoas. Basicamente. Ora, voltávamos então à Paula Matias e considera, Paula, que as pessoas começam a entender melhor o trabalho também da CPCJ? Sim, nós notamos isso. Tem havido aqui uma grande evolução. E porquê? Também, portanto, nós também temos trabalhado muito nisso, que é nas tais as questões de sensibilização aqui e prevenção. Estamos a tentar trabalhar muito aqui a prevenção e a sensibilização de toda a comunidade em geral. O que é que se pode fazer para prevenir os casos que nos aparecem, não é? E acho que isso tem surtido assim um certo efeito e acho que as pessoas começam a perceber melhor o papel da CPCJ. Ora, aqui a palavra prevenção, como em tudo na vida, a prevenção é sempre o melhor remédio. É sempre não é? Melhor, é isso mesmo. Eu não sei se querem acrescentar alguma coisa depois de tudo isto que tivemos aqui à conversa. Então, Paula Matias. O que é que temos feito? Nós, portanto, temos o mês de Abril, que é o mês da prevenção contra os maus tratos na infância e na juventude. E então, este mês de Abril, nós aproveitamos, trabalhamos bastante para a prevenção. E então, neste ano, portanto, dado ao Covid, não se podia fazer nada, andar na rua, coisas do género, e então foi solicitado pela Comissão Nacional que cada CPCJ solicitasse ao seu município que o símbolo deste mês é um laço azul. E o azul porquê? Porque o azul por causa das nódoas negras, não é? E então este azul, nós aqui no nosso Conselho, foi solicitado ao município da nossa Câmara, à Câmara Municipal, e foi iluminado um espaço do Jardim Municipal da cor azul. Ficou muito bonito, certamente toda a gente se apercebeu, porque estava uma situação muito bonita. E outra coisa que nós também costumamos a fazer é todas as entidades com interesse em matéria de infância e juventude têm, neste mês de Abril, colocam a tal ou uma faixa ou o laço azul nas suas janelas, ou nas fachadas, portanto, para chamar a atenção. Já nem é preciso dizer nada, as escolas têm... Chegam a Abril, as escolas, a Câmara Municipal, qualquer cidadão o pode fazer, porque e já colocamos em parceria também já houve também essa iniciativa, em parceria com a Associação Empresarial do Marco, não é? As próprias lojas. Nós aqui a rádio já fizemos um trabalho, uma altura, em Abril, precisamente, todos dizíamos um tema
a abordar precisamente sobre a violência. A questão é mesmo esta, é que já esta movimentação da comunicação social, das entidades, dos próprios lojistas, não é? Já houve estendais com os direitos espalhados por toda a cidade. Portanto, há esta aproximação e com todas estas atividades e agora recentemente... Nós agora, portanto, isto aqui tem a ver, portanto, para comemorarmos com a Convenção, que é o 20 de novembro, foi no domingo passado, no dia 14, isto aqui em parceria com portanto, a ARO, a Associação, um dos amigos do Rio Velha, com o CAFAP, que portanto, pertence ao Centro Social de Soalhães, foi feita uma caminhada solidária. Essa caminhada foi um sucesso e, portanto, isto foi uma caminhada pelos direitos das crianças. E as pessoas, em vez de pagarem para a inscrição, davam um género. Géneros, brinquedos... E outros bens. Sim, e foi feito, portanto, aqui uma recolha vasta de alimentos que vão ajudar pessoas que tenham crianças que estejam a passar por uma situação difícil. Aproveito já a ideia é mesmo continuarmos com este tipo de iniciativas e continuarmos a aproximar. E ao mesmo tempo, com essas caminhadas e outras atividades do género, é uma forma de chamar a atenção para sensibilizar as pessoas à não-violência também, não é? É isso mesmo, e ainda aqui há outra coisa que eu me estava aqui a esquecer. A partir do dia 20, portanto, tanto nas juntas de freguesia, nos centros de saúde, no tribunal, na GNR, vão se deparar com a Árvore dos Direitos. E quem é que elaborou a Árvore dos Direitos? Foram os meninos das nossas escolas. Foi solicitada a todos os agrupamentos, portanto, e tivemos aqui a adesão de todos eles, total. Para já, total. Temos que agradecer, aproveitamos, já que temos aqui a linha aberta. Muito bonitos. Trabalhos muito lindos, por isso é que nós pedimos aqui para estarem atentos e vão reparar que vão, a partir do dia 20 até ao final do mês, vão encontrar as árvores dos direitos feitas pelos nossos meninos, crianças e jovens, porque isto foi o primeiro ciclo e o segundo ciclo, que elaboraram essas mesmas árvores. Muito bem. Árvore dos direitos. Então vamos ter um Natal com mais direitos, mais não é? Direito, é isso mesmo, com mais árvores, é isso mesmo. E agora, também não é de menos importante deixarmos aqui, se calhar, porque estamos a falar dos direitos das crianças, desta convenção, deixar-nos aqui alguns direitos. Podem-nos deixar aqui, então, alguns direitos? Podemos dizer que todas as crianças têm direito a ser criança, a crescer em liberdade, a uma identidade, à saúde, a cuidados especiais, uma família, uma boa educação, proteção e ajuda, a não ser maltratada nem abandonada, a não ser discriminada, a ser amada. Exatamente. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade da Paula Matias, da Susana Silva, da Joana Martins, por nos virem falar sobre esta Convenção dos Direitos da Criança, que é de veras importante todos nós estarmos atentos para bem de todas as crianças, porque as crianças, como se diz muitas vezes, é uma frase gasta, mas é o futuro do amanhã. Muito bom dia, até uma próxima, muito obrigado. Obrigada. Foi assim o meu marco desta quinta-feira. Voltamos de hoje a 8 dias com mais o meu marco, com um novo tema e novos convidados. Uma boa semana, uma boa quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.